Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana. Hoje eu falo com o professor Oswaldo Augusto de Barros, da CNTEC, e eu podia falar aqui umas 5 horas com ele, mas não vou falar apenas de 10 a 12 minutos. Oswaldo, dia 14 houve um protesto nacional, uma paralisação nacional que teve, digamos, foco, teve centralidade mais ou menos 400 municípios. As centrais todas participaram, muitos sindicatos participaram, federações, confederações, etc. E o passo seguinte do sindicalismo seria, como está acontecendo, ir ao Congresso Nacional conversar com as lideranças sindicais. Você considera que o ato foi válido e que acumulou forças no nosso campo, ou esse tipo de ação não tem impacto no planeta Brasília? Eu entendo que a mobilização foi muito boa, as pessoas estão conversando mais sobre política sindical, as pessoas estão falando muito mais de conversar com seus deputados, está havendo por parte do trabalhador uma consciência de que as coisas não estão indo bem, e olha que isso para chegar ao trabalho é uma atividade quase que impossível. Ele entende que as coisas estão indo bem enquanto ele está empregado e que as coisas estão indo mal quando ele não está empregado. Ele não tem assim uma visão maior de interpretar que ele precisa melhorar a sua situação, que ele precisa lutar para que a empresa o tenha como um funcionário bem pago, um funcionário com garantias, né? É isso que muitas vezes o afasta do sindicato. Mas a mobilização traz o diálogo. Por que eu entendo que não foi tão ruim? Porque é muito difícil mobilizar o Brasil. É muito grande. Nós não temos um país do tamanho de São Paulo. Nós temos São Paulo dentro do país. E você tem que analisar que todas as capitais teve mobilização. Isso para nós já é um grande sucesso. O estado de São Paulo, nós tivemos a maioria dos municípios com algum tipo de mobilização. Foi maravilhoso? Mentira, não foi maravilhoso, mas foi maior essa discussão do que está sendo a política econômica. Foi melhor esse debate do que está sendo o debate da Previdência no Congresso. Você fez uma confusão agora quando falou que vai se reunir com as lideranças sindicais no Congresso, e quando seria as lideranças do Congresso, partidárias. Elas existem? Então, nós temos que interpretar que hoje nós não estamos vivendo um período normal onde o Congresso tenha voz ativa ou o Congresso esteja apenas interpelando os atos do presidente. Nós temos, sim, uma visão de que a economia não anda, nós temos uma visão que o desemprego aumenta e nós temos uma visão que nada está sendo feito no sentido de melhorar esse caos que aí está. Isso está começando a preocupar. Então, por esse âmbito, nós diríamos que a mobilização foi boa. Perfeito. Você poderia retruncar e falar assim, mas Oswaldo, dentro do teu raciocínio, teria que ter na rua 14 milhões de pessoas. É verdade. É que essas 14 milhões de pessoas não tomaram consciência do que é desemprego. Professor Oswaldo, nós, quando começamos a falar sobre a reforma da Previdência, havia muita rejeição dos trabalhadores. Os trabalhadores diziam o seguinte: vocês estão contra o governo Bolsonaro. Era muito comum, por exemplo, na base metalúrgica, o trabalhador descia do ônibus e gritava Bolsonaro, Bolsonaro, e até provocando o movimento sindical, né? A gente percebeu uma mudança nesse quadro e um dos sinais disso é que nós passamos um abaixo-assinado e o abaixo-assinado teve uma adesão bastante maciça, teve significativa. Onde o sindicato chegou com o abaixo-assinado, teve sucesso.
Então, eu te pergunto, esse conhecimento da base social a respeito, ainda que parcial, das maldades da reforma, isso vai nos ajudar no contato com as lideranças partidárias, no diálogo com as lideranças em Brasília, também no contato com os parlamentares nas suas bases? Isso vai ter força, vai poder, digamos assim, atrair setores, por exemplo, dos evangélicos, que hoje formam um componente muito ativo da sociedade e que tende a se alinhar ao governo? Você acha que isso nos ajudará a romper, de certa forma, esse bloqueio? Eu entendo que sim. Eu entendo que todo diálogo leva a uma mobilização. Todo diálogo. Essa mobilização ela pode ser no domingo, quando a pessoa vai ao seu culto, ou à missa, ou ao evento religioso. Essa mobilização se dá quando ele está no campo de futebol e até mesmo quando ele se manifesta a favor ou contra a presidência da República. Trazendo esse aspecto para a questão da Previdência, eu acho que nós temos que fazer um outro tipo de análise. O brasileiro, ele não entendeu o que é Previdência na vida dele. Para ele, Previdência é o éter, é alguma coisa que ele precisa. Mas entender o que era, ele não entendeu. Mas desculpe interromper, mas ele tem uma ideia mais precisa sobre aposentadoria. Ah, então. É onde ele deveria se ancorar. A âncora na aposentadoria, ele tem que lembrar que é o caminho que ele vai ter obrigatoriamente um dia. Sim. Se esse caminho for desestruturado, se esse caminho for maculado, se esse caminho for transformado no mínimo, ele não vai ter como sustentar seus netos. Hoje a gente vê o aposentado sendo o arrimo de família dos desempregados. Na Europa você vê o aposentado usufruindo os benefícios daquilo que ele trabalhou. No Brasil isso não é verdade. No Brasil nós utilizamos da aposentadoria como um meio de sobrevivência, não um meio de aproveitar o final das nossas vidas. Professor Oswaldo, nós fizemos a greve ou a paralisação, né? Eu prefiro chamar de paralisação nacional, mas é uma discussão boba, né? Eu também compreendo que há um entendimento maior a respeito da questão previdenciária, os trabalhadores estão mais conscientes, os segurados, de um modo geral, sobre os riscos que correm, mas eu quero fazer uma pergunta para quem vive bastante em Brasília e tem bastante contato com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem noção dos estragos que a reforma fará? E, em havendo essa compreensão, terá vontade política de produzir um relatório melhor, produzir um projeto melhor? Você faz perguntas que normalmente não têm resposta. E, infelizmente, a gente tem que pegar por esse lado. O Congresso Nacional hoje, ele está, ao contrário do que o presidente pensa, totalmente desarticulado. Se o presidente tivesse maior contato com o Congresso Nacional, ele não teria tido tantas derrotas. O Congresso Nacional não sabe o que está fazendo. As lideranças, cada uma vai com uma cartilha na defesa daquilo que entende que é o melhor para o momento. Ao contrário do que era há um tempo atrás, onde quando a gente encontrava com um deputado no aeroporto ou viajava no avião junto com o deputado e ele tinha pleno conhecimento dos diversos projetos que tramitavam, hoje você encontra com esses mesmos deputados e eles conversam de tudo, menos do trabalho que eles estão desenvolvendo. Haja vista o que acontece com o próprio presidente, que viveu durante os 20 e tantos anos no Congresso e não consegue entender qual o efeito de cada uma das suas ações no Congresso. Então, ter essa consciência não tem, mas o culpado somos nós, o culpado não são os deputados, fomos nós que os colocamos lá, fomos nós que não fizemos uma escolha de alguém que tivesse princípio.
essa escolha tem que ser feita a cada eleição, porque nós, na base, devemos continuar constantemente cobrando em quem votamos. Essa responsabilidade de estudar todas essas questões que estão tramitando no Congresso Nacional tem que ser fruto da nossa cobrança. Se nós votamos no Joãozinho, o Joãozinho tem que receber nossa visita e cobrar. E o que o senhor pensa da Previdência? Como é que vai ficar a minha vida com essa Previdência? Como é que vai ficar essa questão? O que é eu ter que dar dinheiro e o meu patrão não dar? Ou então o patrão agora voltar a dar e continua tendo o mesmo déficit. Por que o dinheiro da Previdência sumiu? Porque essa cobrança do porquê tem que ser feita para aquele que se interessou em te representar no Congresso Nacional. Perfeito. Eu quero agradecer o professor Oswaldo. Nós vamos fazer outras matérias com ele, né? Mas eu quero encerrar o vídeo da semana, porque nós temos aí geralmente cerca de 12 minutos, não quero estourar o tempo. Agradecer o professor Oswaldo Augusto de Barros, presidente da CNTEC e também coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, e desejar ao movimento sindical sucesso nessas articulações com as lideranças partidárias. Observando essa análise feita pelo Oswaldo a partir da sua experiência, que não é uma experiência de pouco tempo, que os parlamentares estão tendo dificuldades em compreender coisas que antigamente eram singelas, simples e óbvias para qualquer deputado. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo da semana.